Fala Geek, belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês mais um anime de 2025 e eu chamo esse anime de anime do faz tudo. E nesse anime nós conhecemos Kurt, um moleque de 15 anos que faz parte de um grupo chamado Presas do Dragão. E esse grupo era de rank SS. Só tem um problema: Kurt não consegue nem sequer segurar uma espada e só faz parte do grupo para ser um empregado doméstico deles. Tá mais para escravo, né? Lava, cozinha e é tratado como lixo. E ainda serve como saco de pancadas de vez em quando. Um dia, o líder do grupo diz a Kurt que ele não serve para nada e manda ele meter o pé do grupo. E Kurt agora tem que se virar sozinho. Então, ele vai até a guilda para tentar arrumar um emprego. Lá, a balconista da guilda diz que ele precisa fazer alguns testes para saber o seu nível de aptidão, sendo o ranking SSS o mais forte e o ranking G o mais fraco. Mas Kurt é classificado como ranking G em todos os testes. O moleque é um merda. A garota da guilda então diz a ele que poderia medir a sua mana, mas a pessoa que faz isso estava viajando. Mas se Kurt quisesse, ela poderia arrumar um emprego para ele em uma construção. E como ele estava na baita pindaíba, ele aceita na hora. E é isso mesmo, ele vai trabalhar na obra, fazer reboco e carregar cimento. Quem nunca, né? Então Kurt vai até uma muralha que estava sendo construída e o mestre de obras não estava levando muita fé nele não. Afinal, ele era só um moleque magrelo. E ele manda Kurt rebocar as paredes da muralha e diz que vai voltar daqui a 3 horas e que o pagamento era por produção. Então era melhor ele trabalhar duro. Mas quando ele volta, depois das 3 horas, toma um baita susto. Em 3 horas, Kurt tinha usado todo o cimento e rebocado quase metade da muralha sozinho. O moleque é um pedreiro nato. Então ele pergunta a Kurt quanto tempo ele queria trabalhar ali. E ele diz que pelo menos uma semana. E depois de 3 dias, ele manda Kurt ir embora, porque ele tinha rebocado a muralha toda sozinho. E as outras pessoas também precisavam trabalhar para se sustentar. E ele estava fazendo todo o serviço sozinho. E Kurt então volta para a guilda para arrumar um outro emprego. E é aí que uma mulher chamada Yulisha estava precisando de alguém para ajudar a minerar nas montanhas. E Kurt se oferece. E ela acaba aceitando, já que não havia muitas opções. E ao chegar lá, Kurt já acha um monte de pedras preciosas. Esse moleque sabe trampar de tudo. E Kurt diz a ela que pode transformar as pedras em pedras de mana, para que assim elas fiquem ainda mais valiosas. E ele faz isso em apenas um instante. Mas Yulisha diz que isso deveria ter levado pelo menos 1 hora, mesmo para magos experientes. É que na verdade, Kurt não tem noção de seu real poder. E Yulisha vai para a cidade do reino para vender as pedras. E nós descobrimos que na verdade ela é uma ex-aventureira que servia à corte real. Ela vai vender as pedras para uma antiga amiga que também era uma maga da corte real, chamada Mimika, nome feio da porra, que fica muito impressionada com a qualidade das pedras e quer saber quem as fez. E o Yulisha acaba tendo que contar sobre Kurt. E Mimika diz que outras nações não podem saber da existência de Kurt, porque alguém tão talentoso pode ser considerado uma ameaça e as nações inimigas podem tentar acabar com ele. E manda Yulisha oferecer a ele um cargo na corte real. E ela diz que vai falar sobre isso com Kurt. Ao voltar para o acampamento, Yulisha toma outro susto, porque Kurt já tinha feito uma cabana no meio da floresta. Esse moleque é literalmente um faz tudo, né? Ela fala sobre o cargo que ofereceram para ele,
Mas Kurt recusa e diz que não quer ser superior de ninguém. Moleque burro da porra, prefere ser CLT do que virar chefe. Vai entender. Os dois então voltam para o serviço de mineração e o Lisha fica em uma área enquanto Kurt vai examinar aquele local onde ele tinha encontrado as pedras antes. Depois de um tempo cavando, o Lisha acha um grande cristal e vai ver o que Kurt estava fazendo. E quando ela chega lá, ele tinha feito um túnel na montanha. Um túnel de 7 quilômetros. Esse moleque é o funcionário que todo patrão sonha. E o Lisha percebe que, na verdade, o túnel que ele tinha feito atravessou a montanha de um lado para o outro. E ela tem a ideia de usar esse túnel para ligar uma cidade a outra e colocar uma taxa para que as pessoas atravessem. E ele fez tudo isso em apenas 2 dias. Haja picareta para cavar tanto. Depois disso, Kurt volta para a guilda novamente, a fim de arrumar mais serviços. E no caminho, encontra uma antiga companheira do grupo que ele fazia parte. E ela diz a ele que conhece uma pessoa que precisa de serviços domésticos e que vai indicar Kurt. Então, ele vai até o lugar que ela tinha dito. E lá, uma menina elfa atende ele e diz que sua mestra está ocupada, mas que ele pode começar a limpeza. E eu vou te falar, a cozinha dela estava podre, comida estragada e um fedor da porra. Ela vai ajudar sua mestra e Kurt fica fazendo faxina. Agora ele é diarista. Kurt limpa tudo muito rápido, como sempre, e vai procurar a menina elfa, mas acaba entrando num quarto, onde dá de cara com uma garota sem roupa. E como ele é um bocó, ele fica todo constrangido, sem jeito. Kurt percebe que a garota tem uma marca na barriga, uma marca que é uma maldição. E ela diz que não consegue comer por causa dessa maldição e já está muito fraca. Ele então diz que vai preparar uma comida para ela. E quando ele está preparando o rango, a dona da casa, Ofélia, chega e diz que ele fez um bom trabalho, paga ele e diz que ele já pode ir embora. Mas antes de ir, Kurt diz a Ofélia que fez um mingau para a menina que estava no quarto. E depois que ele vai embora, ela leva o mingau para a menina, que come e cai no chão, estatelada. Ofélia acha que a comida estava envenenada, mas ela levanta e diz que está bem e que na verdade foi curada da maldição. Sim, o mingau do Kurt fez um milagre. A cena corta e vemos Ofélia chegando na casa de Mimico, junto com a tal menina. Então, descobrimos que essa tal menina que estava amaldiçoada, na verdade, é a terceira princesa do reino, chamada de Lizzie. Uma mulher que salvou a vida da princesa, sem nem mesmo saber. Ofélia diz que alguém tentou matar a princesa com aquela maldição, porque ela é filha do rei, como uma mulher de outro império. E a existência da princesa é a razão da paz que existe entre essas duas nações. E que quem lançou essa maldição tem um interesse no conflito entre esses dois reinos. Ofélia conta sobre Kurt e o que ele salvou a princesa. Mimico e o Lisha dizem que o poder de Kurt não pode cair nas mãos erradas e resolvem criar uma espécie de grupo e contratar ele para fazer parte. Assim, ele ficaria no reino, protegido, e ao mesmo tempo, elas poderiam treinar a princesa para que ela consiga se proteger sozinha, se for preciso, né? No outro dia, Kurt vai até a casa de Ofélia, mas sua ajudante diz que ela tinha saído e não voltou ainda. Então, ele vai até uma taverna para comer. E lá, ele acaba escutando a conversa de alguns aventureiros que estavam sem um carregador. E lógico, ele se oferece para ir com eles. Esse cara não tira um dia de folga.
tá doido. Então, eles vão até uma masmorra e Kurt avisa eles que não tem nenhuma habilidade em combate. Mas os aventureiros dizem para ele que ele não precisa se preocupar, que ele só vai precisar trabalhar como carregador e tirar os itens dropados da masmorra. Entrando na masmorra, eles logo acham um Goblin e mandam ele pro Vasco, mas acabam descobrindo que tem um ninho dos bichos ali e eles estavam cercados de todos os lados. Kurt acha uma passagem secreta onde só ele e a garota entram e os outros dois ficam para lutar contra os monstros, para que ele e a garota consigam fugir. E eu não sei por que eles fazem isso, sendo que todos eles poderiam ter entrado nessa passagem juntos. Isso não faz o menor sentido. Mas, enfim, dentro da passagem existem 3 dragões golem de ferro que estavam fechando o caminho. Enquanto isso, o Lixa e a princesa tinham ido atrás de Kurt e descobrem que ele tinha ido para as masmorras. O Lixa diz que as masmorras estão cheias de goblins e as duas ficam preocupadas com Kurt e vão correndo para lá. A cena corta e vemos Kurt de frente com os dragões de ferro, mas ele diz para a menina que está com ele não se preocupar, porque ele estava acostumado a minerar dragões de ferro. Cara, quem é esse moleque, mano? Kurt pega sua pequena adaga e começa a acertar os dragões em lugares específicos e desmonta os monstros como se eles fossem peças de Lego. E enquanto isso, o Lixa e a princesa entram na masmorra e encontram os aventureiros enfrentando os goblins. E é lógico, ajudam eles a derrotá-los. Depois do susto, ela entra na passagem atrás de Kurt, mas quando chega lá, os dragões já estavam todos desmontados e Kurt e a menina estavam bem. O Lixa abraça Kurt e começa a falar para ele que vai montar um grupo e chama ele para se juntar a ela e a princesa. E ela acaba chamando também os outros 3 aventureiros que estavam com Kurt. E é lógico, ele aceita. Esse moleque adora trabalho. Ela leva Kurt então para conhecer Mimica e ela faz os testes de mana nele. E depois dos testes, ela descobre que Kurt realmente não tem talento nenhum para combate, mas que todas as suas outras habilidades são ranking SSS. O moleque é bugado pro serviço braçal. E assim termina o episódio 3. E isso tudo aconteceu em apenas 3 episódios. E ainda tem muita coisa para rolar. Afinal, eles têm que descobrir quem foi que amaldiçoou a princesa. E lógico, qual vai ser o próximo serviço que Kurt vai fazer agora. Mais importante, será que alguém vai assinar a carteira desse moleque? Sendo muito sincero, eu não achei esse anime nada demais. É até legalzinho. Vou dar uma nota 6, vai. Mas, se você quiser conferir esse anime, eu vou deixar o nome dele na descrição do vídeo, beleza? E se você ficou até aqui, já deixa o like e se inscreve aí no canal, porque esse vídeo deu um trabalho danado. E comenta aí um anime para me assistir, quem sabe eu faço um vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, fui!